Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui e hoje eu vou conversar com vocês sobre psicopatas na política e por que nós somos tão facilmente enganados por eles. Bom, já vou dizer logo de cara que é um grande erro nós nos aliarmos a alguém simplesmente por causa do discurso que essa pessoa faz. E em relação aos políticos isso é mais verdade ainda. Então quando você apoia um político só por causa das palavras dele, você está muito próximo de ser enganado. E é por isso que nós somos enganados tantas vezes. Por que eu falo isso? Porque é próprio da política usar a linguagem, seja na forma da linguagem, a forma de falar, ou seja no conteúdo da linguagem, para cooptar apoiadores. Esse é o próprio instrumento político, né? É usar as palavras, a linguagem. A linguagem, quando eu falo, é o seguinte: linguagem na forma, ou seja, por exemplo, você tem lados ideológicos, né? Então vamos dizer assim, conservadores, por exemplo. Conservadores, eles têm uma linguagem própria, ideias próprias, formas de falar próprias. Progressistas, esquerdistas também têm suas linguagens próprias, suas palavras, suas expressões e tudo isso. Então na forma ou no conteúdo, ou seja, nas ideias mesmas, se usa a linguagem para atrair as pessoas. Então, se eu quero cooptar, se eu quero apoiadores conservadores, eu tenho de falar como conservadores. Se eu quero cooptar esquerdistas, eu tenho que falar como esquerdista. Eu não posso cruzar formas de falar, né? Falar de uma maneira diferente. E, como eu falei, esse é um instrumento da própria política. Então, veja bem, os psicopatas, eles adoram político exatamente por causa disso. Porque eles têm uma linguagem que eles podem usar para cooptar as pessoas. Explico isso melhor. O que acontece? Os psicopatas encontram nos espaços públicos, a política é um desses espaços, mas não o único. Nós podemos ver isso na religião, podemos ver isso nos fóruns, podemos ver isso nos palcos motivacionais, lugares que possuem assim sua própria linguagem, suas próprias liturgias, que são convencionais, que são tradicionais e que caracterizam aquele ambiente. Então os psicopatas, eles encontram nesses lugares todas esses símbolos prontos, e aí o que eles fazem? Eles imitam os símbolos, imitam as palavras, os gestos, as ideias ali, e com isso parecem, aos olhos dos outros, assim, o crente mais fiel, o político mais perfeitamente comprometido com tal ideologia, porque ele simplesmente imita aquilo. Ele faz a estética do conservador, a estética do progressista, a estética do crente, a estética do religioso. Ele faz ele imita aquela estética e as pessoas olham para ele e falam: nossa, esse aí realmente, olha, esse aí é um crente fiel, esse aí é um conservador fiel, né? Eu falo que na religião também é assim, né? A pessoa chega lá e fala assim: ah, salve Maria, bom, é um católico. As pessoas já identificam aquela pessoa que falou como um católico porque ela falou: ah, a paz do Senhor, é um crente. Ah, sou contra o aborto. O cara fala: sou contra o aborto. Ah, já é um conservador. Entendi o que eu estou dizendo aqui? No outro lado também tem, né? Os esquerdistas também têm suas ideias. Ah, o aquecimento global. Opa, isso aí é dos nossos. Então, assim, as pessoas, elas são muito conduzidas por isso, pelas palavras, né? E um psicopata percebe isso rapidamente e usa isso a seu favor. Por quê? Porque um psicopata, ele é capaz de defender muito tranquilamente ideias que ele não acredita. Por isso que as suas falas, seu comportamento podem ser esteticamente ajustados para corresponder à expectativa do público que ele quer conquistar. E isso para ele não acarreta nenhum tipo de incongruência, nenhum tipo de incômodo. Quem sente incômodo com essas coisas é a pessoa normal, porque a pessoa normal, ela sofre quando ela não percebe a coerência entre o que ela diz e o que ela acredita. Aliás, essa é praticamente a definição de dissonância, né? A pessoa, ela fala uma coisa, mas ela acredita outra. Isso para uma pessoa normal é muito ruim, é muito difícil. Ela quer ser coerente, ela precisa ser coerente para manter algum tipo de equilíbrio e sanidade.
O psicopata não tem isso, ele não tem esse problema. Ele não tem esse problema. Porque para ele, falar é só algo que sai da sua boca. Não afeta, porque ele não tem essa necessidade de ser uma pessoa que é publicamente fiel ao que é intimamente, tá entendendo? Então a gente precisa lembrar o quê? Que a harmonia entre o discurso e a convicção íntima só existe porque as pessoas têm escrúpulo, algum escrúpulo. Porque assim, não tem uma dificuldade real. Eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu posso falar para vocês, e isso, tecnicamente, mecanicamente, não traz problema algum, né? Não traz problema algum. Eu acredito que se deve matar todos os cachorros do mundo. Eu não acredito nisso, eu tenho 2 cachorros que eu sou apaixonado, mas eu consigo falar isso. Claro que quando eu falo, isso me dá uma certa, né, um certo incômodo, um grande incômodo dentro de mim. Mas aí é que tá, o psicopata não tem esse incômodo. Só as pessoas comuns têm, as pessoas normais têm. Então, manter a coerência é uma atitude psicológica. Psicológica de uma pessoa que normalmente vai sofrer com a culpa por não conseguir ser coerente, não conseguir manter a coerência entre a palavra e o seu interior. Psicopatas não têm isso. Por quê? Porque psicopatas não têm culpa. Eles não têm dificuldade alguma de falar ou agir de maneira completamente dissociada de suas certezas internas. Vocês estão entendendo isso? Para ele não há problema, ele não fica assim se sentindo com remorso, estou sendo incoerente, eu não estou conseguindo harmonizar minhas ideias com minhas convicções, com as minhas palavras, com o meu discurso, ele não tem nenhum problema. Para um psicopata, falar é apenas um mecanismo, é um mecanismo que ele usa, sem qualquer questionamento interno. E por isso que as pessoas comuns são tão facilmente enganadas por psicopatas. Porque a pessoa comum ela não é treinada para separar uma coisa da outra, nem para separar a linguagem de realidade. Uma pessoa comum, simples, ela vai sempre confundir o símbolo com a coisa. Então quando ela ouve alguém falando qualquer coisa, qualquer assunto, ela tem dificuldade de abstrair o discurso, de enxergar primeiro aquilo ali apenas como meras expressões vocais, como o som, como o sopro que sai da boca do falante. Ela não consegue fazer isso. Então se ela ouve alguém falando, olha, a paz do Senhor, ela já liga isso, a pessoa, ao que ela está falando, e ela já identifica essa pessoa com o ambiente, né? Essa pessoa é cristã, essa pessoa é crente, aquela pessoa é católica, aquela pessoa é conservadora, ela já faz isso. Então, por exemplo, se o cara vai e defende a pátria, é um patriota. Se ele xinga comunista, ele é um direitista, né? Se fala de Deus, ele é um cristão. Tá entendendo? As pessoas não conseguem separar as duas coisas. As pessoas comuns, né, não conseguem separar as duas coisas. Para elas, as duas coisas estão intimamente ligadas. Então, os psicopatas usam isso a favor deles, pô. O que eles fazem? Simplesmente usam a linguagem que se espera, eles usam a expectativa que se tem sobre o discurso, né? Usam essa expectativa em seu favor, entregam para as pessoas aquilo que elas estão esperando, o discurso que elas estão esperando, e a partir disso eles se colocam naquela situação. Aí depois eles se revelam, fazendo coisas completamente diferentes, e as pessoas ficam assim, meu Deus, o que aconteceu? Ele mudou. Ele mudou. Não, ele na verdade internamente ele não mudou. Ele apenas se revelou no seu verdadeiro objetivo, tá entendendo? E para ele isso foi muito fácil, foi muito tranquilo, não houve problema algum. Ele apenas usou um instrumento que para ele não causou nenhum tipo de incômodo, ele não tem nenhum tipo de empatia também, as pessoas vão me ver de má maneira, ou eu vou prejudicar as pessoas, também isso não importa para o psicopata, ele apenas atingiu o objetivo dele e ele está muito contente. E as pessoas ali estão decepcionadas, fomos enganados. Foram sim, por quê? Porque não tomaram a atitude mais inteligente e mais profilática de evitar acreditar nas pessoas simplesmente por conta do discurso e da coerência do seu discurso, ou por conta do seu discurso encaixar naquilo que você espera da pessoa.
tá? Uma coisa, é isso que a gente tem que separar, ó. Aprende. Uma coisa é julgar a veracidade do que está dizendo, o acerto daquilo que se diz, ponto. Outra coisa é confiar na pessoa. São duas coisas diferentes. Você pode ter uma pessoa que fale coisas muito corretas e você não confia nela. Isso é super normal, porque falar coisas corretas não quer dizer nada. Lembrando que ser incoerente, apesar de ser muito difícil para as pessoas, elas se sentirem incômodas, para algumas não é. E são essas que estão, em grande parte, no meio político, no meio religioso, nos fóruns, estão aí, porque parece que são exatamente esses ambientes que atraem. Porque ali esses psicopatas encontram o que é propício para eles alcançarem objetivos, né? Porque são ambientes que estão baseados na linguagem, no discurso. Então não seja enganado. Separe. Eu não estou aqui falando que todo mundo você não pode confiar em ninguém, que todo mundo é ruim, não é nada disso. Apenas separe uma coisa da outra. Discurso é discurso. Você pode gostar muito do discurso de uma pessoa, mas isso não quer dizer que você deva confiar nela de pronto, porque confiança é uma coisa que se ganha com o tempo e com provas muito sérias daquilo que a pessoa está defendendo e apresentando para as outras, tá bom? Por hoje é isso aí e até a próxima.